Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar da crise de 1929, que ocorreu primeiramente nos Estados Unidos e que se estendeu para o resto do mundo, tá? Então vamos lá. Bem, a crise de 29, tá? Ela ocorreu na década de 20 nos Estados Unidos, tá? Por causa do grande consumo que estava havendo nessa época, tá? Bom, a crise de 1929, gente, também conhecida como Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou a decadência, gente, do liberalismo econômico naquele momento e teve como causas a superprodução e a especulação financeira. Como é que estavam os Estados Unidos antes da crise econômica? Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, a economia americana já possuía índices que comprovavam essa supremacia econômica, né? E os eventos da guerra só acentuaram a posição de potência econômica internacional nos Estados Unidos. Em virtude do rápido crescimento da economia americana após a guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, o qual ficou conhecido como loucos anos 20, né? Bom, esse momento da história americana ficou também marcado, né, pelo avanço do consumo. Quanto mais as pessoas tinham dinheiro, mais elas compravam, mais elas consumiam. Elas consumiam o quê? Mercadorias, muitas mercadorias, né? E isso aí consolidou o quê? O American Way of Life, que era o estilo de vida norte-americano, tá? O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. A nação também era a maior credora do mundo e emprestava muito dinheiro, somas enormes de dinheiro para as nações europeias em processo de quê? De reconstrução no pós Primeira Guerra, tá? No quesito importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% das matérias-primas vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo, tá? Então, essa euforia econômica, ela refletia-se na população, a partir de um consumismo, gente, exagerado, né? Um consumismo acelerado, levando as pessoas a comprarem carros, artigos, no caso de eletrodomésticos, né? E etc. Eles compravam muitas coisas supérfluas, sem necessidade. Esse consumismo, né? Ancorava-se, em parte, na expansão do crédito que acontecia no país sem nenhum tipo de regulação ou intervenção estatal. A expansão do crédito também cumpria importante papel no financiamento de diferentes atividades econômicas. Então, os banqueiros, eles emprestavam muito dinheiro a juros altíssimos para qualquer pessoa, tá bom? Com esse quadro, os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e rápido crescimento industrial. Em 1923 e 1929, os Estados Unidos possuíam uma taxa média de desemprego de 4%. Tá? A produção de automóveis no país aumentou 33%. O número de indústrias instaladas no país aumentou por volta de 10% e o faturamento do comércio quase que quintuplicou. Então, por causa do boom econômico e da onda de euforia, né, de compra e muito dinheiro e consumismo e ostentação, as pessoas passaram a investir de maneira intensiva no mercado financeiro, disparando a especulação, tá, monetária. Durante a década de 1920, os investimentos nas ações das empresas na Bolsa de Valores de Nova York tiveram saltos consideráveis. Então, nessa época, as pessoas consumiam de tudo, tá? Elas consumiam sapatos, consumiam roupas, consumiam muitas coisas, tá?
Bem, isso aí a gente chama de ostentação. Elas queriam mostrar que elas tinham dinheiro e começaram a comprar muito, né? A especulação financeira aqui está relacionada também a pessoas que compravam ações na bolsa, esperando que estas ações se valorizassem para logo em seguida revendê-las. Esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores e criava uma falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso monetário, aliás, desse falso cenário de propriedade financeira e a superprodução resultaram na quebra da economia americana. Então, as pessoas consumiam muito, né? Compravam ações que às vezes não valiam nada. Então, elas começaram a comprar rádios, muitos carros, né? Máquina de lavar, aspirador de pó, as primeiras geladeiras, certo? Então, as pessoas consumiam muito. E com relação à televisão, por volta de 1925, Vladimir Zhuyovkin, um russo que vivia nos Estados Unidos, criou um tubo iconocóspico, tá? Iconoscópico, que é a base da televisão, um tubo. Mas apenas em 1928 foi realizada a primeira transmissão de TV, feita por Ernest F. W. Alexanderson, que trabalhava na General Electric. A TV só pegou mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver com a questão da Guerra Fria, que foi a utilização lá dos satélites, né, etc., que as televisões pegaram, tá? E, bem, a gente vai abrir aqui um parênteses, dentro dessa década de 20, né? A gente vai abrir um parênteses para a questão das mulheres também. Como era que as mulheres viviam na década de 20, principalmente nos Estados Unidos, tá? Época de mudanças, de valores e de libertação da mulher, gente, na década de 20. De festas grandiosas, regadas de bebida alcoólica, né? E também a questão também da década de 20 ficou conhecida como os anos loucos, como eu já falei para vocês. A juventude da década de 1920, chamada de geração perdida, né, pelo seu modo de vida alienado e superficial, tá bom? As mulheres viviam assim, as pessoas, né? Uma geração perdida, porque eles só queriam saber de gastar muito, beber e sair, ostentação mesmo, tá? E em 1920, né, nos Estados Unidos, as mulheres conquistaram o direito de votar, ok? Mas a maior mudança ocorreu mesmo na moda e também nos costumes sociais. As mulheres da década de 1920, gente, deixaram seus espartilhos e passaram a usar cabelos curtos, pálpebras pintadas de cor escura, lábios vermelhos, vestidos degotados na altura dos joelhos, meias cor da pele, tá bom? As chamadas melindrosas iam à praia de maiô inteiriço, fumavam em público, dirigiam seu próprio carro e falavam sobre sexo abertamente com todos, porque era uma época que as pessoas viviam livres para sair, se divertir e conversar o que queria, tá? Bem, o Charleston, que era uma dança vibrante com movimentos rápidos de pernas e braços, contagiou as jovens, né? E em festas e reuniões da alta sociedade e do meio intelectual, todos sentiam-se livres para se mostrarem. Foi a época do cancan também e o apogeu dos cabarés na Europa. Então, a mulher aqui na década de 20, ela era mais livre, né? Começava a ter mais liberdade, já se permitia mostrar as pernas, o colo e usar maquiagem. A boca era pintada com a cor carmim, uma cor vermelha, né? Ela era pintada para parecer um arco de cupido ou um coração. Os lábios eram bem marcados e as sobrancelhas tiradas e delineadas a lápis. A silhueta dos anos 20 era tubular, com os vestidos mais curtos, leves e elegantes, geralmente em seda, tá? Deixando braços e costas à mostra, o que facilitava os movimentos frenéticos exigidos pelos Charleston.
dança vigorosa com movimentos para os lados a partir dos joelhos, tá? E o chapéu? Bom, até então o chapéu era um acessório obrigatório e foi restrito apenas no uso diurno, tá? À noite elas usavam outros ornamentos no cabelo. O modelo mais popular era o cloche, enterrado até os olhos, que só podia ser usado com os cabelos curtíssimos, a la garçonne, como era chamado. Era o cabelo curto que vinha até aqui perto dos olhos, certo? Bom, e o jazz? Gente, o jazz, essa música de fundo aí que vocês estão ouvindo, era um ritmo de influência africana, nascido em Nova Orleans, tá? E que ganhou popularidade nos Estados Unidos e influenciou a música ocidental na década de 1920, tá bom? Ela era marcada pela improvisação musical executada no saxofone e no trompete, ok? O jazz atraiu um enorme público para os clubes noturnos do Harlem, bairro em Nova York de população afro-americana na maioria. Ali se apresentavam bandas de jazz que projetaram artistas negros como Duke Ellington, Louis Armstrong, e lançaram dançarinos negros talentosos e abriram caminho para cantoras negras célebres como Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan, tá? Então o jazz, ele lembra muito aí a década de 20, tá bom? Foi um ritmo aí da década de 20. Então, como estava o início agora voltando realmente aqui para a crise de 1929, como é que estava a economia americana na década de 20? A economia americana alcançou uma extraordinária expansão durante a Primeira Guerra, impulsionou a indústria e a agricultura, fornecendo matérias-primas, produtos industrializados, armamentos e alimentos para a Europa. Ao final da Primeira Guerra, os Estados Unidos eram o maior credor mundial, com 11 bilhões de dólares, e controlavam metade do estoque mundial de ouro. As pessoas começaram a consumir muito porque tinham dinheiro para comprar. Isso impulsionou a indústria, o comércio e o desenvolvimento dos bancos. Surge aí o American Way of Life, que era o estilo americano de vida, né? Esse desenvolvimento da década de 1920 originou o ideal do American Way of Life, estilo americano de vida, que difundia os princípios de a procura da felicidade. Ou seja, o que dava felicidade para eles era o dinheiro, tá? A procura da felicidade pode ser resumida em consumo desenfreado. Quanto mais a pessoa consumia, mais feliz ela ficava. O presidente dessa época, Herbert Hoover, reforçou esse consumismo quando disse a seguinte frase: gente, um frango em cada panela e 2 carros em cada garagem. Significa dizer o quê? Que era para as pessoas consumirem mais carros para impulsionar a industrialização de carros, tá? Bem, e a economia americana, ela era baseada no liberalismo econômico de Adam Smith, tá? O Adam Smith, ele dizia o seguinte, que o Estado não deveria interferir na economia, tá? Os liberais defendiam a livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Então, é aquela questão, dizer o seguinte, olha, o Estado não vai interferir na economia e ponto final, tá? Os burgueses, os empresários vão fazer o que eles querem e ponto final, tá? E isso o Adam Smith falou lá no século XVIII. Aqui em pleno século XX, eles estavam fazendo isso aí, tá? Do Estado não interferir na economia. Isso acontecia nos Estados Unidos na década de 20. Os banqueiros emprestavam dinheiro a qualquer pessoa. A população começou a comprar ações de empresas que não valiam mais nada, porque esses faturamentos eles eram camuflados. As pessoas pensavam que essas ações valiam alguma coisa, na verdade não estavam valendo mais nada. O governo federal, ou seja, o Estado, não interferia nas transações financeiras, gerando um caos na economia do país nessa época, tá?
E isso foi gerando o quê? A crise da superprodução. Na década de 1920, gente, a indústria dos Estados Unidos expandiu-se, tá? E a produtividade do trabalhador aumentou, como eu já falei para vocês. Esse aumento na produção, no entanto, não foi acompanhado de aumentos salariais, pois os salários permaneceram estagnados. Bom, assim, o mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas, entenderam? Nem o mercado americano, nem outros países conseguiam absorver essas mercadorias. Isso abalou a esperança de rápida prosperidade de muitos, tá bom? Que tinham ações de empresas americanas. Milhares de pessoas resolveram vender as suas ações no dia 24 de outubro de 1929, no que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado, gente, em pânico. Essa situação se estendeu por dias, tá bom? E na segunda, no dia 28, mais 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Imediatamente, o valor dessas ações despencaram e bilhões de dólares desapareceram. A economia americana quebrou. Então, isso que nós chamamos da crise de superprodução. O que é isso? As empresas, as indústrias produzem muitas mercadorias. Na época se produzia muitos carros, muitos carros, tá? Se produzia eletrodomésticos demais. As pessoas, o salário delas estava achatado, elas não tinham como comprar mais nada. Então, as fábricas pararam porque não estavam vendendo. O consumidor parou de comprar porque o seu dinheiro não dava mais para comprar absolutamente nada. E quem comprou ações que valia muito dinheiro anteriormente, aí no dia 28, tá? Simplesmente 28, né, de outubro, simplesmente não valia nada essas ações. Então, as pessoas que eram milionárias, elas ficaram pobres do dia para a noite, certo? Então, a questão da superprodução é o excesso de produção. Produção em grande quantidade. Subconsumo, o que é isso? É um consumo fraco ou insuficiente, inferior à oferta por falta de poder de compra do mercado. Então, como eu falei para vocês, se diminui a procura, vem a falência das empresas, vem o desemprego e vem a diminuição no poder da compra, tá? Então, foi isso que aconteceu na crise da superprodução. E com essa crise da superprodução, houve a queda da Bolsa de Nova York. Toda essa prosperidade, gente, estava amparada em bases extremamente frágeis, tá? O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira criaram uma bolha de falsa prosperidade que estava à beira do precipício, ok? A sociedade, gente, ela tornou-se incapaz de perceber o que estava prestes a acontecer, porque elas só queriam saber de consumir e acabou. A demanda da massa não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial. Nos grandes dias de Henry Ford, o resultado foi a superprodução e a especulação das ações na bolsa de valores. Isso, por sua vez, provocou o colapso. É o que eu já havia explicado para vocês. A empresa faliu, as pessoas compraram ações dessas empresas que estavam no auge, principalmente a Ford. A Ford quebrou e muitas pessoas também quebraram junto com essas empresas, quebraram junto com a Bolsa de Nova York, né? Então, quebrou. Uma irrefreável onda de vendas derruba o preço das ações, causa pânico na Bolsa de Nova York e leva milionários à barracota. Para onde vai a economia do país mais rico do mundo, gente? Bom, grande parte das empresas possuíam ações na Bolsa de Valores de Nova York e milhões de norte-americanos tinham investimentos nessas ações.
em outubro de 1929, percebendo a desvalorização das ações de muitas empresas, houve uma correria de investidores que pretendiam vender suas ações, entendeu? Eles foram se aglomerar ali, ó, em frente à Bolsa de Nova York, em Wall Street, lá, né, na cidade de Nova York, né? Então eles foram para lá ver se eles conseguiam vender essas ações, conseguiam vender algum carro, vender alguma coisa. Porque as pessoas, gente, elas estavam muito ricas. De repente, elas se viram pobres, se viram na miséria. Então essa crise, ela foi o quê? Ela foi uma irresponsabilidade do governo. Porque todo governo, ele realmente, ele tem que interferir na economia, tá? É o que a gente chama de imposto de renda. A gente tem que declarar a nossa renda todo ano, declarar o que você gastou, o que você comprou, o que você consumiu, entendeu? Todo ano, todas as empresas, todas as pessoas que são empregadas, elas têm que declarar os seus impostos para saber, para o governo saber o que é que essa pessoa está gastando. Então, nessa época, o Estado, ele não interferia na economia. Então, isso foi uma irresponsabilidade do Estado. Fez com que as pessoas perdessem seu emprego. E muitas foram para as ruas. Quais foram as consequências, tá, da década de 20, da crise de 1920? As principais consequências da crise foram, gente, o desemprego em massa, a falência de várias empresas, tanto no setor industrial quanto no setor agrícola, a pobreza que assolou grande parte da população norte-americana. Países que estavam atrelados ao sistema de crédito americano também sofreram uma grande recessão em suas economias. No caso do Brasil, por exemplo, ele teve que queimar café, principal produto da época, para poder valorizar o seu preço. Eu vou já explicar sobre essa questão do café, tá bom? Então, os efeitos da crise para a economia dos Estados Unidos foram imediatos e espalharam-se pelo país como um efeito dominó, certo? O período mais crítico foi o ano de 1929 a 1933, tá? Então, o PIB nominal dos Estados Unidos caiu aproximadamente 50%. O desemprego disparou e alcançou 27%. Importações caíram 70%, exportações caíram 50%, diminuíram 90% os empréstimos internacionais, produção industrial caiu no mínimo 1/3, produção de automóveis foi reduzida a 50%, salário médio da indústria caiu também a metade, né, 50%, falência de milhares de empresas e bancos, milhares de pessoas perderam instantaneamente todo o seu patrimônio, uma vez que ele estava investido em valores, na especulação que havia desaparecido com a queda da bolsa. Os efeitos da crise espalharam-se pelo mundo, foi um caos. Por isso, a economia de diversos países entrou em recessão e o desemprego disparou o mundo afora, gente. Então, as pessoas que viviam bem começaram a vender as casas e ir para casebres, tá? No final de 1929, depois de anos de prosperidade econômica, os Estados Unidos entraram em profunda crise econômica. Falências, desemprego, miséria, fome, a Grande Depressão atingiu todas as camadas sociais. Aqueles que já eram pobres antes da crise, depois dela, ficaram numa situação desesperadora. Então, por isso que nós chamamos de Grande Depressão. Por quê? Porque com a crise veio o choro, né? Veio o desespero. Vocês já imaginaram pessoas que tinham bastante dinheiro, viviam em condições de vida muito boas, excelentes, né, na época, e no ano de 1929, 30 até 33, essas pessoas não tinham nada? Vocês podem imaginar isso? Então foi horrível. Teve filas de desemprego imensas, certo? Pessoas vivendo em casebres, pessoas pedindo, mendigando pelas ruas, na fila de sopa, né? Quer dizer, foi complicado, gente. Muito complicado para
essas pessoas. Foi tão grande que as pessoas tiveram que mendigar um prato de sopa nas ruas, dormir nas ruas, ficar na fila da sopa. Pessoas que tinham casas boas, gente, elas tinham que ficar, tiveram que mudar para casebres, né, feitos de madeira. Pessoas morando mesmo na rua, tá? Então, a situação foi super difícil. E, além do mais, teve a questão da lei seca, a proibição de venda de bebidas alcoólicas nessa época da crise. E essas pessoas que vendiam bebidas, elas tiveram que jogar tonéis e tonéis de bebida fora. Então, a crise foi muito grande. A situação era tão crítica que o desemprego alcançou níveis altíssimos nos seguintes países. Por exemplo, na Grã-Bretanha, 23%, Bélgica, 23%, Suécia, 24%, tá? Áustria, 29%, Noruega, 31%, Dinamarca, 32% e Alemanha, 44%. E outra coisa, como eu havia falado para vocês, o Brasil também sentiu os impactos da crise de 1929. A área que sofreu mais com a repressão econômica, aliás, com a recessão econômica, foi a produção do café, o principal produto de exportação do país, gente. O Brasil era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo. E o principal consumidor da nossa mercadoria era o quê? Os Estados Unidos da América, que compravam cerca de 80% do nosso café. Então, vocês imaginam como o Brasil sofreu nessa época da crise de 1929. Com a recessão, o café estagnou-se no mercado brasileiro e o preço do produto despencou. Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos. As exportações do café brasileiro reduziram-se por volta de 60%. E o preço do café no mercado internacional caiu cerca de 90%. Então, quase 100% do preço do café caiu, ou seja, o café brasileiro não valia absolutamente nada nessa época. Com isso, o que aconteceu? O governo resolveu agir. Ele começou a comprar os cafés desses cafeicultores brasileiros. Tá? A medida de Vargas na economia foi a de proteger o principal produto do país. Para isso, foi criado o Conselho Nacional do Café, em 1931. Para conter a queda no valor do café, o governo decidiu realizar a compra das sacas que estavam paradas, que estavam estocadas, para aumentar o valor do café no mercado internacional. As sacas que foram compradas pelo governo eram incendiadas. Essa prática estendeu-se durante 13 anos. Resultado da destruição, resultando, né, na destruição de 78 milhões de sacas de café. Por que ele colocava fogo, ateava fogo nas sacas de café? Para quando essa crise acabasse, certo? As pessoas iam atrás de café. Então, se não tivesse café em um determinado local, certo? Aqui o preço ia subir absurdamente. Vocês entenderam? É a questão da procura. Eu vou procurar café. Tem café ali? Então é esse que eu vou comprar. E eles vendiam esse café a preços absurdos, ok? Aí que acontece? Houve toda essa crise, houve toda essa questão das pessoas que eram ricas, milionárias e ficarem pobres de um dia para o outro por causa da queda da bolsa de valores. As pessoas investiam em ações que não valiam nada. Tá, então as pessoas estavam na pior mesmo, né? E aí o que acontece? Surge aí nos Estados Unidos um novo governo que entrou em 1933, né? E na sua campanha ele prometeu que ele ia reerguer os Estados Unidos novamente e que os Estados Unidos seriam novamente aí uma superpotência. Foi o presidente Franklin Delano Roosevelt, tá? Ele fez o New Deal, que significou o novo acordo. E o que foi o novo acordo?
Foi fortes investimentos estatais em obras públicas, reforma no sistema bancário e monetário, controle de preços e produção das empresas, incentivos agrícolas, criação de medidas voltadas para a área social, contratação de trabalhadores na construção civil, que foi importantíssimo, redução na jornada de trabalho, altos salários para que as pessoas tivessem dignidade, os trabalhadores tivessem dignidade, pudessem consumir, comer bem, viver bem. E o resultado desse novo acordo, esse New Deal, o mercado acionário voltou a funcionar plenamente, o desemprego diminuiu, a renda dos trabalhadores aumentou, as indústrias retomaram a produção, aumentando suas exportações e vendas no mercado interno. Bom, embora os gastos públicos elevados e as renúncias fiscais tenham aumentado a dívida pública, muitos economistas consideram que os resultados positivos que geraram a saída da crise econômica tenham compensado. Então, ele fez um esforço muito grande aí para reerguer os Estados Unidos, fazendo principalmente obras públicas, gente, tá? Obras públicas. E ele foi lá, junto com os trabalhadores, ele ia visitar as obras, ele dava apoio para as pessoas que estavam trabalhando, então ele incentivou a reconstrução, tá, do país, ok? Bom, e aí o que acontece? Depois de tudo isso, depois de toda essa crise, finalmente eles puderam fazer assim, ó, ufa, né? Os Estados Unidos voltaram a sorrir. A década de 20 foi caracterizada pelo início do cinema falado, que provocou uma mudança nos hábitos daqueles que frequentavam e faziam o cinema, né? Época em que se popularizava as bandas de jazz e a ousadia da moda, como eu já havia falado para vocês. O cinema mudo foi o responsável por mostrar como é possível transmitir emoções, mesmo sem falas. Aqui vocês podem observar bem aí, tá? Uma cena do filme As Luzes da Cidade, de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin foi o principal autor dessa época aí, tá? Ator e autor de cinema. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula, tá? Esse foi um resumo da crise de 1929. E é isso aí. Até a próxima. Tchau.